Deixa eu botar o nosso vídeo aqui, que aí a gente consegue se enxergar melhor. Se você tem problemas de manter sua pressão 12 por 8, se você já tentou dieta... Minha pressão é boa, graças a Deus. A página lá à direita, lá, senhor. À direita, lá em cima. Tua página lá à direita. Aí que é seu canal. Aí. Eu acho que tá aí, tá ouvindo a luz. Isso aí. Eu falei que ia chegar mais perto. Começar? Começa. Olá pessoal, boa noite. Um prazer ter vocês aí na nossa live. Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Queria começar aqui me apresentando e cada um vai ter a oportunidade de se apresentar também. Sou Samuel, sou pastor aqui da Igreja Batista Parque Sueli há 8 anos e a gente vai ter a oportunidade aí de conversar aí um pouquinho a respeito de tudo que está acontecendo e dar aí a nossa opinião a respeito de algumas coisas. Irmãos, boa noite. Estou vendo aí uma galera da igreja aí que está meio longe aqui de eu ver, mas está aí a Lidiane, Rosália. Não dá para eu ver todo mundo. Deus abençoe a vida aí de vocês. Nós estamos pela página da Primeira de Realengo, da qual sou pastor. Pode olhar aí no Facebook, PIB de Realengo. Estamos no canal também no YouTube da Igreja Batista Parque Sueli, da qual o nosso amigo o pastor Samuel é pastor. Meu nome é Richard e eu sou pastor lá da Primeira de Realengo. Boa noite, queridos, tudo bem? Sou o pastor Neilson, sou pastor da Igreja Socorrista Evangélica em Bangu, Aíce de Bangu. Sou casado com Vanesca Costa da Silva, amor, um beijo. Ah, só para ganhar. Só para ganhar. E para prejudicar a gente. Fez né? uma média. Um forte abraço. Bia, um abraço, Bia. Te amo. Forte abraço, são nossas companheiras também que estão vivendo conosco essa situação. E Pedrão, um abraço também, meu filho de 9 anos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com os colegas, com os amigos, para junto compartilharmos aquilo que nós temos vivido durante esse tempo aí, na certeza de que Deus tem o controle de tudo. Forte abraço, galera. Amém. Eu acho que uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes, um pouco da live, e que a gente precisa falar a respeito, é essa ideia de fechar os tempos, né? A gente tem vivido essa realidade, coisa que a gente não foi preparado para viver, nenhum de nós. Para quem não sabe, a gente acabou não falando, a gente se formou junto, né, no Betel Brasileiro, então somos amigos ali de seminário. E aí a gente está vivendo essa realidade aí sobre fechar o templo e fazer cultos, fazer esse tipo de live, de transmissão ao vivo, que é uma novidade para a gente. Nenhum de nós aqui está muito habituado a isso, a gente ainda não se sente muito à vontade com tantas câmeras assim, apontadas para nós. Como é que foi a sua experiência, Richard, com essa questão de fechar o templo? Como que você viveu isso? Então, a gente estudou junto, né? Mas eu queria deixar aqui também um versículo e falar apenas um versículo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Vou ler só o versículo 5, na verdade só o versículo 5, tá? 2 Coríntios 7, 5. Porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. O propósito nosso da live é, como pastores, tentar abrir um pouco o nosso coração e contar para os irmãos, amigos, como é para nós estarmos vivendo esse tempo, como o pastor Samuel disse. Eu recebi uma mensagem que diz que provavelmente a nossa geração nunca precisou pastorear em meio a uma pandemia. E eu acredito que você também está em casa, pai, mãe,
homem de Deus, mulher, você aí que tem trabalho informal, também talvez nunca passou por esse momento. Assim como você tem as suas dificuldades, nós também temos as nossas, né? Eu queria também, se você puder falar aí como é que está o áudio aí, o áudio está legal, porque a gente está um pouco longe, você nos ajudar. Se tiver alguma pergunta também, fique à vontade, a gente tem um prazer de responder isso. Sobre fechar o templo, existe uma pequena, principalmente no início, né, houve uma pequena discussão sobre se fechar ou não fechar, porque particularmente eu quero falar de mim. Para mim é muito difícil ainda manter o templo fechado. Eu sei que a igreja somos nós, eu sei que a igreja ela está fechada para os cultos públicos, mas ela continua sendo igreja, ela continua funcionando. Lá na Primeira de Realengo a gente tem umas lives que acontecem terça, quinta e domingo, e nós como igreja estamos procurando fazer então a nossa parte. Então não há crítica da minha parte a quem ficou aberto ou quem ficou fechado. Eu e o pastor Nilson viemos juntos para cá e vimos igrejas abertas. Uma das igrejas nos chamou a atenção porque ela estava bem cheia e estava todo mundo ali, né? Todo mundo junto. Então eu particularmente tenho ainda dificuldade porque eu penso que Deus se revela na comunidade. Jesus morreu pela igreja que somos nós, não pelo templo. Porém, a importância do templo, dos cultos públicos, vai muito além daquilo que eu consigo expressar agora aqui no nosso templo. Nossa live vai demorar 1 hora, então eu tenho um tempo curto. Não quero tomar muito tempo dos pastores amigos meus. Mas é lá no templo que a gente tem comunhão, que a gente briga também muitas das vezes, que a família é assim, mas isso faz parte da igreja. Jesus tinha entrave com os discípulos não se entendiam entre si, os discípulos não se entendiam com Jesus, que ali era uma igreja que estava andando sobre a terra. Mas eu entendo que a necessidade de fechar, por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Mas para mim particularmente foi muito difícil. Não sei como é que é para o Nilson. Diga, Nilson. Eu vou ser muito sincero com vocês. Não foi só o fator da questão da pandemia que fez com que nós tomássemos essa decisão. Confesso a vocês que a decisão da ISE foi tomada no sábado, se a gente pudesse assim dizer, aos 48 do segundo tempo, porque nós analisamos outros fatores que nos levaram a tomar essa decisão. A nossa igreja ela se encontra em frente a um shopping, nós não temos muitos moradores na rua. Atrás, a rua de trás da nossa igreja, nós já estamos orando, graças a Deus isso tem cessado, era o maior índice de assalto a veículos da nossa região. Então nós entendemos que não foi só a questão do vírus, até de princípio nós não iríamos fechar a igreja, mas nós nos reunimos com a liderança da igreja e decidimos que outros fatores colaboraram para que nós tivéssemos essa decisão. Realmente para nós que somos pastores, que temos cheiro de ovelha, que estamos próximos das pessoas, que fomos chamados para cuidar de vida, para nós realmente é uma decisão muito difícil, tem sido ainda, e nós entendemos também, tanto na nossa própria comunidade, pessoas que eram a favor de que a igreja ficasse fechada e pessoas que queriam estar lá cultuando. Isso que é interessante, isso que é bacana, porque no meio disso tudo nós como pastores temos que procurar não fazer com que um problema se torne um problema no meio da comunidade. Não pode ser uma decisão em que cada um pense no seu próprio benefício, seu próprio querer e passe já até para um julgamento. Nós somos irmãos, nós somos igreja do Senhor, mas foi uma decisão um pouco difícil. Mas não foi só o fator da questão da epidemia que fez com que nós tivéssemos tomado essa decisão. A nossa região ali nos fez também que a gente fechasse a igreja. Mas é muito difícil. Na minha experiência, o que me marcou muito foi, como o pastor Richard falou, a gente gosta de pessoas,
a gente gosta de estar em comunhão. No último domingo que a gente teve aqui, ainda em culto público realizado no templo da nossa igreja, eu já tinha orientado aos irmãos para evitarem um aperto de mão, evitarem um abraço. E isso é quase uma tortura, né, para as nossas comunidades, porque a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de cumprimentar os visitantes, de receber bem os visitantes. Então, assim, foi uma decisão muito difícil. Até porque, provavelmente, vocês também viveram isso, aquela questão, aquele limite entre você fechar o tempo porque você entende que é uma necessidade e você ser confrontado na sua falta de fé. É uma doencinha de nada, é um problema pequeno. E eu, conversando com alguns irmãos, eu fui muito exortado por Deus através de alguns irmãos. Outros me alertaram assim, quanto esse tipo de palavra é danoso assim, para a igreja, porque se assemelha ao desafio do diabo contra Jesus na tentação, né, de se jogue aí com fé, porque os anjos vão te segurar. E a resposta de Jesus para Satanás é: a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus. Então eu cheguei à conclusão, e usei essa frase como uma conclusão para a gente fechar o templo: não foi medo nem falta de fé, foi amor e cuidado. A gente se preocupar com aqueles que são do grupo de risco, se preocupar com todos os irmãos e entender que esse era o momento realmente de evitar aglomerações, com a esperança assim, de que em breve a gente consiga se reunir novamente, né? Já que a gente já fechou o templo e provavelmente ficará fechado também nessa próxima semana, como é que tem sido aí a frequência dos irmãos, a participação dos irmãos assim, naquilo que a gente tem tentado fazer para se aproximar dos irmãos, que são essas lives, na igreja de vocês? Como é que tem sido esse retorno? Deixa eu só pontuar, por isso que uma hora só vai ser pouco. Vai ser pouco. Se você gostar, você pede aí que a gente faz outros. A questão é a seguinte: a gente quer pontuar o seguinte: essa determinação é por conta de uma questão, e nós respeitamos as autoridades, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Em momento algum isso foi de confronto com a nossa fé. Nós não fechamos a igreja porque é algo que nós pregamos e fomos colocados assim, vamos dizer, contra a parede concernente a isso. Não. Nós respeitando as autoridades constituídas por Deus, tá? Decretos que foram, e no início também foi muito confuso, as informações eram confusas, não eram tão claras como estão sendo agora. Mas eu quero já dizer para você que se fosse algo que fosse confrontar a nossa fé, eu não fecharia, irmãos. Estaríamos lá, quero pontuar isso. Nós estamos obedecendo a determinações do governo do Estado, por isso que nós tomamos essa decisão. A questão da participação dos irmãos, ela é um pouco complexa porque, e aí vamos falar dos nossos irmãos idosos, nem todos têm a possibilidade, infelizmente, de compartilhar pelos cultos online. Tá? Alguns não têm um acesso, assim como os jovens, e aí a gente precisa também fazer com que essas pessoas, nesse momento, sejam paradas, estejam alimentadas. Então a nossa ideia é fazer com que o máximo de pessoas sejam alcançadas, não só aqueles que têm a possibilidade de estar participando do culto online. Então a gente ainda encontra essa dificuldade, porque nem todos têm acesso ainda têm essa liberdade de estarem vivendo essa realidade que nós vivemos hoje. Você, Richard, como é que você tem sentido o feedback das pessoas nas lives? Então, eu particularmente nunca tinha feito live. A igreja não tem transmissão ao vivo e isso é um posicionamento que eu tenho já de hoje, que na verdade foi mudando, né? Primeiro eu imaginava uma igreja com culto ao vivo. Hoje eu já imagino uma igreja que grave o culto e poste depois o culto para aquelas pessoas que não puderam ir ao culto. E no seminário ninguém ensina isso. Lá no seminário, os professores aí, ninguém ensina isso. Eu, como professor de seminário, agora vivendo isso, posso passar um pouco dessa realidade. É uma adaptação que está virando uma outra adaptação, porque
a gente está vivendo isso sem saber o que fazer. No início não sabia o que fazer. E primeiro começou as lives. E após as lives, eu comecei a perceber que os irmãos, louvado seja o Senhor, a igreja é uma bênção. Estou vendo aqui a Dilza, a Poliana, o Wallace, o Ricardo, a Lidiane, outros que eu não consigo ver aqui, tem o Rogério. Então, essa adaptação para mim foi muito difícil. A outra adaptação foi a lista de oração que a gente fez. A lista, ela cresceu, Deus já respondeu alguns pedidos de oração. Assim, a gente está atualizando a lista de oração. E agora hoje surgiu uma nova lista, que é uma lista de doação de alimentos. A lista já está grande, o povo está sendo igreja nesse momento. Então eu estou vivendo adaptações da nossa realidade. Porque a dinâmica da igreja, a gente vai falar disso também, ela foi alterada e a gente está tentando adaptar, porque a necessidade de fechar foi pelo cuidado das pessoas, isso é verdade. Eu também fui demonstrado por membros da igreja, que Deus usou com muita sabedoria para falar, pastor, a igreja tem um grupo considerável de idosos. Quem não sabe também, eu sou do grupo de risco, eu sou transplantado de rim. E assim, eu tive internado agora no mês de fevereiro, eu até brinquei com a minha esposa, eu tomei 5 antibióticos no mês de fevereiro. Tomei até o azitromicina. Eu falei, será que foi o propósito de Deus para eu estar imune agora contra o coronavírus? Não sei, irmãos. Ou para você estar mais magro na live. Eu estou me sentindo um gordo perto de você, que você está um esqueleto. Eu estou mais magro e sou mais bonito também, é claro. Bonito é um pouco questionável, né? Brincadeira. Então, irmãos, é uma adaptação atrás da outra, sabe? Uma adaptação atrás da outra, buscando o melhor para os membros da igreja. Eu acho que muita coisa ainda vai ser adaptada, né, nos próximos meses. Para a gente, de uma maneira geral, o que impactou bastante foi esse tipo de contato com vocês. Hoje eu estava perguntando para os membros da igreja, e os membros devem ter recebido aí um recadinho, como é que eu posso fazer para pastorear melhor vocês nesse período de quarentena. Eu fiz essa pesquisa com os membros e quase que consenso de que eles se sentem pastoreados por essas lives, por a gente estar se esforçando para compartilhar a palavra de Deus para eles, mesmo em tempo de quarentena. E a palavra esforçando, ela é uma palavra bem colocada, porque para a gente, como o Richard falou, é novidade. Ninguém aqui tem muita intimidade com a câmera, a gente fica nervoso na hora da live, todos nós aqui ficamos. A gente às vezes ainda está se adaptando a ministrar um estudo e ao mesmo tempo ler um comentário, responder uma pergunta. Os irmãos estão entendendo e às vezes percebendo esse nosso nervosismo, a gente está se adaptando. Mas eu confesso assim que algumas coisas têm me surpreendido. E eu tenho convicção de que tudo que acontece é por permissão de Deus, inclusive esse momento que a gente está vivendo. E esse momento tem me ensinado que o poder da tecnologia, como ela alcança. Eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja no dia de hoje, e ele me perguntou assim, como é que tem sido a frequência, por isso que eu sugeri essa pergunta. E a gente teve, por exemplo, numa escola bíblica dominical domingo, ministrada à distância, numa live, uma participação maior do que a gente tem presencial. Isso sem contar que algumas famílias, colocando na TV da sua casa, elas assistem ali, e quando a gente vê uma pessoa só assistindo, na verdade são 4 que estão ali sendo ministradas. Então, isso tem feito uma diferença, tem me ensinado, tanto que eu cheguei à conclusão de que por mais que a gente não... você está ficando com a cara muito engraçada no vídeo. Eu estou tentando ler, é para você aí, ó. Estamos reunidos aí, pessoal. Deus abençoe. Amém. Por mais que tudo volte à normalidade, na minha opinião e aqui na nossa igreja, a gente não vai conseguir mais abandonar a questão da live. Eu acho que vai ser algo necessário. Tem aquele medo assim, daqui a pouco se tudo for live, o pessoal vai todo mundo assistir de casa e você vai ficar sozinho no templo, né? A gente tem essa preocupação, mas eu particularmente, mesmo quando eu não consigo ir no templo e assisto uma live, um culto ao vivo,
é muito bom, é edificante para mim, mas não é a mesma coisa. Não é igual a você estar no templo, escutando o pastor. O vídeo tem um pouquinho daquela frieza da tecnologia, né? Não tem aquele contato humano. Então eu acho muito bom que a gente esteja usando isso nesse momento, mas eu não trocaria os cultos presenciais por uma live o resto da vida. Eu acho que é uma tecnologia que vem a acrescentar e não a substituir aquilo que a gente já vivia antes, né? E qual o impacto que isso tem gerado? Assim, a gente ficou por enquanto só um domingo em casa, né? Pelo menos eu acho que vocês também, né? Só um domingo. Domingo agora vai ser o segundo domingo que as pessoas vão ficar cultuar das suas casas. E qual você acha que é o impacto que isso gera na sociedade, na questão econômica? O que vocês têm a dizer a respeito disso? O Célio está dizendo ali que ele só vê 2. Então todo mundo só vendo 2, é porque a gente aqui está conseguindo ver 3. Se você puder nos ajudar aí, só nós tenta chegar um pouquinho para cá. Vamos apresentar aqui, não sei se você. Todo mundo aqui está com os devidos cuidados álcool gel. Queridos, olha só, queria só, já vai entrar no assunto que o Samuel falou, mas eu queria pontuar mais um pouquinho que uma das dificuldades, não dificuldade porque a palavra de Deus por si só ela se respalda, mas tem momento que nós não temos como separar o público que está nos ouvindo. E aí, em alguns momentos que o culto seria algo mais específico, um culto doutrinário, vamos assim dizer, nós temos agora que ter esse cuidado porque nós somos assistidos por todo tipo de público, isso é muito bom, tá? O alcance para as pessoas que não são crentes, que ainda não conhecem a Cristo, é muito grande. Por isso que é importante você também entender isso. Você que é membro das nossas igrejas, das nossas comunidades, entenda isso. Que você compartilhando, você está fazendo com que a palavra de Deus seja semeada em pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que talvez teriam até mais dificuldade de vir participar conosco no templo. E ela, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, e hoje, irmãos, eu falei, tem para tudo quanto é gosto. Tem gente que é mais agitada como eu, tem gente que é mais tranquila. Meu irmão, o que você quiser, você vai encontrar. E tem 7h30, tem 6 horas. O importante é que você entenda isso também. Você é uma parte fundamental nesse esforço que nós estamos tendo. Não pense que é só você que o objetivo a ser alcançado. É você e mais muitas outras pessoas que também têm a oportunidade de ouvir falar que para esse momento Jesus Cristo é a solução. Então nós também precisamos ter esse entendimento de que ao falarmos, nós não falamos só para as nossas igrejas, nós não falamos só para o grupo da nossa comunidade. Há um grupo muito extenso e o alcance é muito grande, isso é muito bom daquilo que nós estamos pregando. Eu faço coro aí com o que o irmão Neilson estava falando, o pastor Neilson, porque aqui na igreja a gente tem recebido relatos de esposas que o marido não frequenta a igreja, que está acompanhando o culto junto com ela. Eu tenho amigos que moram em Portugal, que moram até na Itália, que está sofrendo bastante aí com a questão do vírus e que tem acompanhado o culto com a gente. O primeiro culto que a gente fez, a minha esposa compartilhou e um casal de amigos, mandar até um beijão para eles, a Ana e o Luís, lá de Portugal. Eles falaram, como eu fiquei feliz de rever vocês, de cultuar a Deus junto com vocês. Nossa, isso alegrou tanto o nosso coração. Você saber que pessoas que não frequentavam o templo normalmente, agora estão se sentindo incluídos. É claro que no futuro a gente ora para que um dia elas estejam junto com a gente, para a gente poder abraçar também elas, mas elas estarem ouvindo a palavra mesmo que a distância já é uma coisa que alegra bastante o nosso coração. A minha pergunta tinha sido sobre o impacto, né, que isso deve gerar sobre a igreja, o impacto. As nossas igrejas normalmente servem de auxílio de ação social, muitas vezes. Aqui na igreja a gente já tem algumas famílias que procuram em momentos de dificuldade. E como é que vai ser esse impacto, né, na igreja, com relação ao que a igreja é para a comunidade, o impacto financeiro que se gera? Como é que vocês estão enxergando essa questão? Então, eu tive uma live com o Gide Ferraz, um abraço aí pro Gide, um abraço aí a galera que está entrando aí, o Luiz, a Poliana, o Ricardo. Então,
e uma palavra do Gili era que o avanço que a igreja foi impulsionada à força, literalmente. Aqui há 3 pastores que já tem um tempo de ministério, a gente estava conversando isso hoje, que a gente nunca tinha feito uma live na vida. E o Gili estava com dados, inclusive, da Jocum, entre outras agências missionárias, e juntando com dados que a gente tem ouvido aí, o tráfego na internet aumentou 300% a 350%, as lives aumentaram muito. Então não é live só de pastores, de missionários, não é live só de irmãos da igreja. Existe hoje live de tudo quanto é tipo. E eu fiquei surpreendido com o avanço que a igreja tem alcançado com as portas fechadas. Porque uma das coisas que me chamou a atenção é que parece que nós tínhamos esquecido, quando eu falo nós, eu não me refiro a nós pastores, nós como igreja, de que a igreja somos nós. Por mais que a gente saiba disso, mas de alguma maneira o dia a dia no templo vai de alguma maneira fazendo com que a gente fique no templo. Claro que sal fora do saleiro, né? A gente tem os nossos programas de evangelismo, de missões, mas assim, eu não tinha noção de que algumas lives das quintas-feiras que a gente tem feito na página da igreja, as terças-feiras, tem um alcance, chega a ser, não se expande, 15 vezes maior, a 20 vezes maior do que o número de pessoas que eu tenho na quinta-feira à noite na igreja. E isso na hora da live. Posterior a isso, já fiz uma conta e chega a ser quase 1000 vezes a mais do que a frequência que eu tenho da igreja. E aí, como você disse, realmente, na live com o Gil tinha gente dos Estados Unidos, na live de quinta-feira tinha gente de Portugal, que é prima da minha esposa. Então o avanço que a igreja tem dado é impressionante. O avanço por causa da internet, por causa dos WhatsApp, da tecnologia, algo que eu particularmente não sabia. E esse avanço, se me permite, eu vou entrar em outra situação, vai deixar-nos também com um grande desafio lá na frente. Porque depois das lives, e eu dei meu número de celular, meu número também é disponível pelo Instagram e pelo Facebook, está lá o meu número. Eu recebo mensagem hoje de pessoas que eu não conheço, pedindo oração pelo filho, pedindo oração pela família, pessoas que estão internadas, pessoas que precisam de assistência, precisam de comida, precisam de um abraço. Então eu disse numa live que a impressão que eu tenho é que tudo isso que a gente está vivendo é uma tsunami que ainda está para chegar. O momento que a gente está vivendo, o mar está recuando, e muitos, quando o mar recua, tiram um selfie, ficam ali brincando na aguinha porque a água ela recuou, porque não sabem o que está para chegar. E a minha sensação é essa: após esse primeiro, que eles chamam de curva da pandemia, começar a descer e as coisas voltarem à normalidade, nós como igreja teremos um desafio enorme para com a comunidade, para com as pessoas que irão nos procurar por causa das lives. E esse desafio envolve questões financeiras, envolve alimentos, envolve abraçar essas pessoas, literalmente estar com eles, visitá-los. Então eu penso isso, eu tenho certeza disso, que essa pandemia veio, esse confinamento veio, essa quarentena veio, e nós sairemos dela totalmente diferente. Fisicamente, porque a gente vai engordar, a gente não para de comer. Quero mandar um abraço pessoal da minha academia aí, pessoal da Garra. Gente, cadê a Izzy aí, gente? Só fala de pessoal da Izzy. Vamos entrar aí, gente. Pode ser que esteja no YouTube. Pode ser que esteja no YouTube. Porque a gente está no YouTube com 37 pessoas assistindo, ali na live do Richard não consigo enxergar direito. Gente, eu tenho certeza. Eu não me dou o direito de, como pastor, sair a mesma pessoa após toda essa situação, toda essa crise. Nós não podemos nos dar o direito, como igreja,
de sairmos da mesma forma. Nós vivemos uma dificuldade na questão econômica, mundialmente falando, mas nós sabemos que o nosso entendimento acerca de para onde é direcionado a nossa verba, isso nos dá o entendimento de que nós precisamos romper essas barreiras que são para todos. Interessante que, graças a Deus, o pessoal lá de Bangu, os irmãos da igreja, estão tendo entendimento disso, e nós também estamos nos adaptando para esse momento de compartilharmos o nosso culto de momentos de ofertório. Mas eu quero pontuar isso. Eu não posso, eu quero até estender isso para a igreja. Nós não podemos nos dar o direito de sairmos as mesmas pessoas posterior a essa situação que nós estamos vivendo em todos os aspectos, inclusive o aspecto financeiro, inclusive o aspecto econômico. Em termos de crise, se nós depositarmos a nossa confiança totalmente no Senhor, ela cresce, ela aumenta, ela tende a expandir. Eu tenho também a certeza que a igreja vai sair muito mais forte posterior a essa situação. É notório isso é fato, é perceptível isso. A igreja do Senhor, ela sairá muito mais forte posterior ao cessar dessa pandemia. Tenho certeza disso. Eu tenho percebido que as pessoas, elas, assim como nós, elas sentem falta desse convívio humano, né? A gente fica alegre por estar alcançando pessoas que não estariam no templo, e ao mesmo tempo a gente fica alegre também em perceber que as pessoas, elas sentem falta de estarem aqui, de cultuarem a Deus juntos, de darem as mãos. Eu acho que isso vai dar uma percepção para as pessoas, principalmente aquelas que não valorizavam esse momento em comunhão, que às vezes faltava um culto por motivo nenhum. Essas pessoas vão sentir assim, mais vontade de estar presentes, agora que elas estão limitadas de estar. Então eu acho uma oportunidade muito boa mesmo de crescimento, né? Eu estou vendo ali uma galera da igreja online, obrigado aí por vocês estarem aqui. Pessoal que eu não conheço, provavelmente da igreja do Neilson ali, está no YouTube. Agradecer a vocês. Aqui a gente tem o maior impacto, o maior medo que a gente tem é porque a gente é conhecido no bairro como uma igreja que ajuda, uma igreja que está à disposição de, dentro das nossas forças, ajudar o necessitado que chega até nós. E a nossa maior preocupação é esse necessitado chegar e por a gente não estar conseguindo se reunir como igreja, a gente não ter como ajudar. Porque é um impacto que gera para a sociedade, né? Falando assim de uma maneira bem clara, às vezes chega alguém pedindo comida e normalmente quando os nossos irmãos estão aqui, eles ofertam também alimentos e também o valor da oferta, do dízimo que eles dão, uma boa parte é direcionada também para os necessitados. E a nossa preocupação hoje em dia é a gente não conseguir atender esses necessitados. Eu dou graças a Deus assim, porque a gente tem feito uma divulgação para os irmãos e a gente tem percebido, pelo menos nesse domingo que passou, que muitos irmãos, mesmo não vindo cultuar na igreja, encontraram uma maneira de ajudar-nos a ajudar. Então isso deixou o nosso coração feliz em ver que as pessoas elas entendem a parcela delas no compromisso de ajudar o próximo, né? Então isso nos deixou felizes e tem que ser assim mesmo. A gente precisa se esforçar para, como igreja, minimizar esse impacto. E aí a gente vai ver, né, como é que vai ficar. A gente não sabe. A nossa intenção, do nosso coração, nossa perspectiva é já em abril a gente reabrir, né? Porque se não acontecer, imagine vocês, ceia. Como é que a gente ministra uma ceia por live? Eu não tenho nenhuma ideia. Como é que a gente faz? O irmão pega aí o suco de uva, o Del Valle aí. Na padaria aí, parte um pão aí. Não é algo impossível de se fazer, sabe? A gente parando para pensar e brincando a respeito, não é algo impossível de fazer. Mas seria, novamente, uma coisa completamente nova para a gente, ministrar um negócio. Fica parecendo até aquele pessoal que bota copo d'água. mas não, esquece essa comparação. Mas assim, a gente faz ali um momento especial, vai ser uma novidade pra gente. Eu espero que não precise. Ainda assim, se a gente voltar a se reunir realmente em abril,
seria uma temeridade a gente voltar a se reunir e convocar a igreja toda para estar presente, porque a gente tem irmãos na nossa igreja que são do grupo de risco. Então, ainda que a gente volte, certamente em abril o vírus ainda vai ser um problema, a gente vai voltar orientando os nossos irmãos mais velhos a continuarem assistindo em casa. Então é uma coisa assim, nova para a gente também, né? E a gente, os irmãos estão vendo a gente debatendo, conversando até sobre coisa que a gente não tinha programado para fazer, a gente tem orado, a gente tem pedido orientação a Deus. Nada que a gente decide é sem orientação divina, sem a gente buscar em joelho no chão assim, o propósito de Deus para nós. Quantas vezes, com a igreja completamente vazia, eu venho para cá e ajoelho, oro, peço direção a Deus, porque eu também não me foi entregue um manual do pastor em quarentena. Então a gente precisa lidar com esse tipo de situação também, né? E sem contar também que a nossa, eu não sei, vou falar por mim, tá, gente? A minha expectativa é que você esteja fazendo culto em casa aí, querido. Que você esteja reunindo a sua família, que você esteja entendendo o papel de igreja no seu lar, porque também não pode se tornar algo cômodo nós estamos nesse período, e porque, irmãos, é muita coisa por fazer, é muita coisa para você fazer, é muita coisa para você vivenciar nesse tempo novo, mas nós não podemos esquecer do nosso papel de igreja, de intercessores, para que isso cesse, para que isso acabe. E contando também que nós somos assim, nós temos uma multidão de pessoas observando. Nós temos aqui o Samuel, no caso dele, todos nós temos a comunidade que está nos observando. As pessoas que não fazem parte diretamente da nossa comunidade, estão nos observando num momento desse. Eu me lembro que quando Jesus, na sua passagem, que ele fala para Pedro pescar um peixe, e ele deixa bem claro, eu não precisava pagar imposto, eu sou dono de tudo, mas para que não se escandalizem, vai lá, paga o teu e o meu imposto. Então tem muita coisa que nós fazemos também, que não necessariamente é só para o nosso entendimento, para a nossa... Não, nós precisamos também observar para que não sejamos motivo de escândalo para a comunidade. Então é bom pontuar isso também. Todos nós temos o nosso papel de responsabilidade. Falando diretamente para isso, crente, você está fazendo culto? Preste atenção, hein? Está parando aí, reunindo a família. Vamos nessa. Irmãos, quando a gente é chamado ao ministério, e o ministério, na verdade, são pessoas, a gente tem uma crise grande quando o templo fecha, porque ao fechar o templo, a gente perde o contato com as pessoas. Hoje esse contato, pela tecnologia, tem sido feito. O diácono Lula, que está aí ao vivo, ele até brincou comigo e falou assim, podia fazer todo dia, mas às vezes para nós é um peso muito grande não ter o contato físico com as pessoas. Porque o ministério pastoral, ele envolve a pregação da palavra, que já é algo que a gente precisa ter muita discernimento do Senhor, mas principalmente ele envolve estar com relacionamento com pessoas. E esse relacionamento, ele é na visitação, particularmente lá na igreja, quando a gente desce ali na hora da cantina, vai ter cantina online aí, depois da live aí, irmãos. Manda aí pelo WhatsApp aí a comidinha online aí. Então, aquele convívio da cantina, do bate-papo, aquilo ali, para nós que somos pastores aí a 10, está chegando a 10, mais 10, que envolve outro lá na época de seminário, esse envolvimento foi cortado abruptamente. Um dia nós estávamos na igreja, teve conversão no último dia, a gente deu cesta básica para quem lembra lá, e a gente vinha de dezembro para agora, antes de fechar, a gente tinha a turma de missionários da Jucum na igreja. Eu prestei relatório, a gente fez mais de 60 visitas a casas de dezembro para cá. Então, eu particularmente vinha numa coisa acelerada de convívio com os irmãos, e isso foi quebrado. Então isso dói muito na gente, né? Não poder estar com vocês. Às vezes eu brinco que é na live, vem me visitar,
vamos fazer um churrasco, porque a gente sente falta de estar com vocês. Para mim é a parte que mais dói. Agora eu quero falar da outra parte. A pandemia, e até o Bolsonaro, eu acho que ele falou uma coisa que tem alguma coisa certa, porém o jeito dele falar, meu modo de ver, às vezes não é o melhor, mas assim, o que eu filtrei dali é que a pandemia ela vai trazer questões de finanças. E a igreja local, o que a igreja local faz? Como o Samuel disse, o Neilson, a PIB de Realengo ajuda em mais de 10 famílias. Nós temos um campo missionário lá, que graças a Deus a gente investe lá mensalmente, né, uma quantia lá no campo. Dá um abraço para o pastor Marcos Mariano, lá em Sem Peixe, que também a igreja está fechada em Sem Peixe. Também depende da igreja local. Para vocês terem uma ideia, a agência missionária da qual a Poliana vai agora, Poliana missionária lá da nossa igreja, minha filha, foi fechada temporariamente. Conan, aqueles missionários que vieram da Havaí, Conan está fechado. A Dunamis Farm em São Paulo está fechada. Tem um missionário na igreja do pastor Neilson na Inglaterra, ela está voltando, já chegou? Ela está voltando. A gente está em época de campanha de missões. Nós estamos em mundiais época de campanha de missões mundiais, e missões mundiais, irmãos. Para quem não sabe, a Junta de Missões tem missionários no mundo inteiro, países fechados, que dependem da igreja local. A igreja local sustenta uma cadeia, né, muito grande. Aqui tem 3 igrejas. Né? Essas 3 igrejas fechadas, quantas famílias ela pode, se ela não se movimentar? A igreja somos nós. Louvado seja Deus que lá na Bíblia de Realengo os irmãos estão entendendo isso. O pastor Samuel já deu o seu testemunho de que estão entendendo isso. Eu acho que o socorrista também começa a entender isso. Porque a igreja local ela é uma célula que ela move uma mega estrutura. Então os efeitos econômicos da pandemia, ela tem o efeito micro, que é na igreja, e tem o efeito macro. Então tem gente, missionários lá no Oriente Médio que dependem da igreja local. A igreja local forte, ela consegue então mover o mundo. Então hoje, a gente também como pastor, por isso que o apóstolo Paulo diz que pesa sobre mim todas as igrejas. Paulo fundou muitas igrejas e ele fala isso na palavra do Senhor. Pesa sobre os meus ombros o peso da igreja. Então nós como pastores, o que pesa em nós? A gente sim pensa nisso, né? Como a nossa igreja pode, em meio à pandemia, ajudar, continuar ajudando. Como nós, como pastores, podemos ser bons pastores para as ovelhas em meio à pandemia. Então, para nós, é um desafio enorme tomar determinadas decisões. Vou abrir, eu posso sofrer críticas. Vou deixar fechado, né? Também posso sofrer críticas. Só que deixar a igreja fechada por um longo período, isso implica em várias questões. A minha expectativa na primeira de Realengo, eu tenho falado para os irmãos, é reabrir no primeiro domingo de abril. Até lá nós vamos observar então como que está o desenvolvimento, para pelo menos um culto público pela manhã. Por que isso? Porque há várias coisas que implicam tudo isso. Com muito cuidado, orientando o grupo de risco para não ir lá, mas a igreja não pode, por muito tempo, porque tem gente que no último domingo, que a gente ficou aberto, a família que aceitou Jesus, ele falou assim, ali, está aberto, vamos entrar. Então, quanto tempo ela ficar fechada, quantas pessoas também, fisicamente, deixam de ser abençoadas? Então, pesa sobre nós decisões muito difíceis que são inéditas para nós. É algo assim que é um desafio a cada dia. Eu vou passar para o pastor Samuel, só quero dar aqui um aviso. O Wallace foi liberado do hospital, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tá bom? Pode até mandar mensagem lá para ele. Já está em casa, tomou 3 bolsas de sangue. Está liberado. Glória a Deus. Amém. Eu quero, já que você falou de hospital, a gente tem um irmão nosso muito querido, muito amado, que a igreja toda está morrendo de saudade dele, que é o Diogo, que está internado já faz umas 3 semanas, mas se Deus permitir, ele vai estar de volta. Isso é uma coisa séria que eu queria falar.
alguém, você falou de cantina depois da live, alguém botou umas pizzas ali, recomendando pizza. E aí o outro falou que eu tava Só de pode dieta. comer pizza aqui sou eu. Não. 2 gordos. Não. O único magro que Você sou eu. tá magro de doente. Ó, fazendo bullying na live, me chamando de doente. Não tem necessário. E tem pastores aí que estiverem vendo a gente, pode mandar uma pergunta. Talvez você tenha uma opinião diferente da nossa. Mas eu queria que isso tudo, eu queria esclarecer isso, desculpa, até cortei o Samuel. Irmão, tudo que nós estamos fazendo aqui é em amor, tá? Eu acho que não é tempo de nós, como igreja, ficarmos nos acusando, achando quem é melhor. Ah, eu sou melhor porque eu deixei a igreja aberta. Ah, eles dizem, pô, é falta. Irmãos, não é tempo disso não. Como eu falei, se nós entendemos o propósito deste ajuntamento, o propósito essa questão do culto online, se nós não entendemos o propósito real dessa pandemia, eu acho que vai ser, eu vejo que é como um alerta. Eu brinquei muito de alerta, eles aqui são novinhos, né? O mais novo é ele. Eu brinquei muito de alerta. Então quem tem mais de 30 sabe como é que é essa brincadeira. Eu sou mais velho aqui. Isso é um alerta para a igreja. Independente do que o mundo esteja vivendo, nós somos a solução para o mundo, irmãos. Nós, Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo está sem esperança. Então nós precisamos, hoje é uma grande oportunidade hoje, por isso que eu te falei, que tem para a gente que gosta de um reprepezinho, para a gente que gosta de tem para todos o tipo, esse é o poder da unidade. A igreja hoje precisa estar unida, dentro da igreja, fora da igreja, nas redes sociais. Não é tempo mais disso, irmãos. Então você que é pastor que está assistindo aí, que talvez tenha uma opinião diferente, bota uma pergunta aí, dá um alôzinho aí, que a gente está aí. E compreenda a gente também, tá, amados? Compreenda que nós estamos aqui falando, abrindo nosso coração para um momento que para a gente aqui é um momento assim novo, é um momento diferente. Talvez você tenha aí já uma grande experiência na questão do mundo virtual. Nós estamos começando agora, não nos envergonhamos disso, tá ok? Nós estamos dizendo que isso para a gente aqui é novo, mas nós queremos passar isso em amor, tá bom? Como a gente está caminhando já para a reta final aí da nossa live, infelizmente, nem começou. Nessa pesquisa que eu fiz hoje com os membros aqui da igreja, preocupado mesmo se eles estavam se sentindo pastoreados, se eles estavam se sentindo abandonados. Foi uma preocupação do meu coração, assim, buscar saber isso deles. A maior parte respondeu que pela live eles se sentiam bem pastoreados, que eles sabiam que a gente estava orando por eles, isso é um fato. E uma das pessoas, foi até minha sogra, falou assim, a gente precisa nesse momento orar mais. A gente tem tido boas palavras, a gente tem tido essa proximidade, a gente tem sentido os pastores próximos, mas a gente precisa assim, de mais momentos de oração como igreja. E eu estava refletindo, vou até buscar saber se existe uma maneira da gente conseguir fazer uma live onde 2, 3 pessoas diferentes consigam orar junto com a gente, fazer um culto de oração pela live. Eu acho que a ministração da palavra a gente já conseguiu, com muito custo a gente conseguiu, mas de repente esse momento de oração. Então eu ia sugerir até da gente terminar essa live nós 3 orando, pelos irmãos que estão assistindo, para aqueles também que não estão. Mas antes de orar, eu queria que cada um deixasse uma palavra final aí, uma despedida ou um texto bíblico para os irmãos. Eu dessa vez vou falar primeiro, né? Eu não falei primeiro em nenhum momento, até porque se vocês escolherem o meu texto eu vou ficar chateado. De 2 Crônicas 7, eu vou ler o verso 13 e o verso 14. No tempo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que essa é a palavra. Eu não vou pregar sobre o texto não, porque não dá tempo, mas eu vou só ler 2 Crônicas 7, verso 13 e 14, é um texto bem conhecido e sirva de palavra de Deus para você aí, em toda essa situação que nós estamos vivendo. Deus disse assim: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem sua colheita, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Que a gente receba isso como uma palavra de Deus para nós, que se houver oração, arrependimento, corações contritos,
o Senhor pode restaurar a nossa terra e eliminar aí essa praga no meio de nós. Alguém aí quer? Eu quero deixar particularmente, talvez um dos textos que eu mais gosto, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo preso. Ele está na prisão marbetina em Roma. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E pouco tempo depois que ele escreve isso, ele perde a cabeça. E 4, versículo 2 diz assim: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Vou pular para o versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está reservada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Eu quero deixar só uma palavra para você, não para você que é cristão e você que não é cristão. Uma das coisas que me chamou a atenção no coronavírus é que a nossa vida é muito frágil. Como nós somos frágeis. Um vírus microscópico. Olha o que ele fez com o mundo. Ele botou o mundo de joelhos, literalmente. As maiores potências do mundo. Nova York é um grande deserto. Hoje uma menina que estava lá na igreja, a Massa, ela é egípcia e cristã, ela ficou lá na igreja 15 dias, postou uma foto hoje nos mercados do Egito, sem nada na prateleira. As mesquitas de Meca e Medina, as maiores mesquitas do mundo, estão fechadas. Então, não há limites, como o pastor Nilson disse. Os islâmicos, os cristãos, os ortodoxos, todos, não há raça, não há credo, todos estão sendo afetados pelo vírus. E o apóstolo Paulo vai dizer: preso, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está reservada para o grande juízo. Sabe o que isso significa? O apóstolo Paulo tinha uma certeza. Ele estava sendo preso por Nero. Nero era o maior imperador do seu tempo. E ele sabia: Nero pode cortar minha cabeça. E cortou. Depois disso aqui, poucos dias depois, cortou a cabeça dele. Foi isso que você quis dizer, que Paulo perdeu a cabeça, né? Literalmente. Literalmente. Paulo perdeu a cabeça literalmente, cortaram a cabeça dele. Mas ele, no texto, está dizendo assim: olha, eu posso até perder a minha cabeça, mas a coroa ninguém pode tirar. Então você que ainda é cristão, a minha expectativa é que o nosso culto nunca mais seja o mesmo de antes. Depois disso, nós devemos sair daqui, irmãos, de uma maneira assim, o culto tem que ser, sabe, impactante. E você que não é cristão, que está em cima do muro, que ainda fica decidindo, olhando, muito cuidado, porque no tempo em que a internet aumentou em 350%, tem muita gente falando também muita coisa que não tem nada a ver com a palavra. Todo mundo tem liberdade de pensamento. Eu não sou aqui o guardião da doutrina, nem tenho intenção disso. Mas nosso objetivo, vocês podem acompanhar nossas lives, é falar da palavra. Não é falar de política, não é falar de nada mais a não ser a palavra. Isso que nós aprendemos. Nós somos amigos há 10 anos. Há 10 anos que a gente, mais de 10 anos, e a gente sempre conversou, e como Deus falou, tudo isso aqui é com muito amor. Então, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, não deixe para depois. Nós somos frágeis. Alguém espirrou, pegamos, vamos para o hospital, e aí o que importa mesmo é, depois dessa vida, que Deus te abençoe e você possa refletir nisso. Vamos sair dessa quarentena, vamos sair desse momento diferente de como entramos, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Quero deixar para você aí um livro de profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3, uma tradução um pouco diferente, é o verso 20. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Amém. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Glória a Deus. Em outras traduções é aquele texto que diz: quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Eu quero dar um papo reto. Mãe, desculpa, falei. A mãe falou: não fala isso não, meu filho, isso parece... Não, isso é gíria. Quero dar um papo reto para você, que está desesperado, que está aí angustiado, que está com crise de ansiedade porque você está confinado na sua casa. Traga à sua memória só o que pode te dar esperança. Tá? Estou trazendo para você, igreja, que nenhuma aflição deste tempo presente pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo em nós, a esperança da glória. É tempo de falarmos do amor de Deus, é tempo de nos lembrarmos disso. O contexto desse livro, Israel já estava exilada, já tinha acabado tudo, o templo já tinha sido destruído, e eles se lembravam do seguinte: nós só temos o refúgio, só temos a esperança na promessa e na palavra do Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que ainda não entregou o seu coração para Jesus. O que você pode trazer à memória para te dar esperança? Se nós formos olhar o quadro que nos é apresentado, nada nos dá esperança. Briga no governo, o mundo todo parado. E aí? Você tem o que trazer à sua memória que vai te dar esperança? Eu quero apresentar para você que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única esperança para você, para a sua vida. E para nós que já conhecemos a Ele, irmãos, nós temos essa certeza. E se fosse a volta de Jesus, como nós estaríamos, como você estaria? Porque isso tudo vai ficar na memória, porque a Bíblia diz que tudo passa. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Nós estamos caminhando para a nova Canaã, a Canaã celestial, o novo céu, a nova terra, que você que ainda não conhece Cristo, você pode entrar para ela. Termino com São João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Tem um governo que é o governo de Jesus, que não falha. Tem um governo que não quebra. E você pode participar dele. Já estou olhando aqui, tipo assim, deve até gostar, o cara está no palácio. Deus te abençoe. Forte abraço. Se você gostou, quiser mais, coloca aí, fala aí, que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Tem vários assuntos aqui que a gente nem trouxemos ainda. Amém. Para a discussão. Deus abençoe. A gente vai orar. Antes de orar, eu queria mandar um abraço para José Cláudio, nosso amigo de seminário. Rapaz, Ó, Cláudio. Elisete também, Elisete, Deus abençoe. Cláudio, Estava acompanhando com a gente. Cláudio, volta para cá, Cláudio. Próximo que você participa com a gente. Cláudio, tu tá lá em Minas, hein, Cláudio? Olha aí, bota a máscara. Eu nem sei se ele está em Minas ainda. Deixa eu falar um negócio do Cláudio. O Cláudio me ajudou muito. O Cláudio me deu uma orientação no seminário, porque não basta até ter... Fala a orientação que eu te dei no seminário. Aquela tu não vai falar. Não, cara. Eu vivi um problema de uma situação muito embaraçosa e eu orava constantemente. E o Cláudio falou assim: cara, você está orando da maneira errada. Pede a Deus por justiça. Obrigado, Cláudio. Eu quero dizer para você que a oração da igreja agora é a oração de ataque. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém. É hora de a gente colocar esse coronavírus no lugar dele, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Cláudio, um abraço. Amém. Vamos lá então? Pico de realenga, um beijo. 15. Valesca, Pedrão. Mãe, pai. Meu irmão Jonas, CDRI, Deus abençoe. Amém, amém. Pai, Sueli, beijão, coração. Vamos orar? Começa o pentecostal orando aí pra gente. Pai, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome.
porque nós temos a convicção de que são as tuas misericórdias, que nós, por causa delas, nós não somos consumidos. Pai, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Deus. E nós temos a total convicção de que a cruz está vazia, porém o trono está ocupado. Amém. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém. Para que as pessoas que ouviram falar do teu nome nesse tempo, as pessoas que ainda não te conhecem, possam ter um encontro real com o Senhor. Possam ter, ó Pai, a convicção de que elas precisam ter uma experiência pessoal. O Senhor é amigo dos pecadores, o Senhor é o nosso amigo. Então, Pai, nós queremos glorificar ao Senhor, porque nós entendemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Essa pessoa que está sem esperança, essa pessoa que está com medo, possa conhecer o poder de Jesus, pois a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Obrigado, Senhor, por esse ajuntamento, obrigado por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, nunca foi tão difícil, Senhor, esse momento que eu como pastor estou vivendo. Nós, meu Pai, sabemos que andar contigo é andar, ó Deus, por fé. E nós estamos, ó Pai, nesse tempo, mais do que nunca, caminhando, ó Deus, pela fé. Pela fé, ó Pai, de que o Senhor tem cuidado de nós. Pela fé de que o Senhor, ó Deus, como o pastor Nilson disse, está sentado no trono e com isso, ó Pai, tem o controle de tudo em suas mãos. Por mais que as notícias sejam desencontradas, por mais, ó Pai, que o governo bata a cabeça, por mais, Senhor, que as igrejas, os templos muitos estão fechados, por mais, ó Pai, que os nossos olhos humanos, as agências missionárias, ó Deus, já sofrem o impacto do fechamento das igrejas locais, por mais que a gente, ó Deus, perceba que os próximos meses podem ser muito difíceis, ó Pai, dentro dos hospitais, ó Pai, economicamente falando, nós, ó Pai, continuamos acreditando que o Senhor tem a última palavra de tudo. E por isso, ó Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome e clamamos ao Senhor. Pai, continua cuidando, ó Pai, do Teu povo, continua, ó Deus, cuidando desse Brasil. Ó Pai, quero pedir ao Senhor, abençoa todos, ó Pai, que estão aqui conosco, ó Deus, pela internet. Senhor, visita os seus lares, ó Pai, visita as suas casas. Senhor, dá um avivamento para a Tua igreja, Senhor. Que o propósito do Senhor por trás de tudo que está acontecendo é, ó Deus, avivar o Teu povo, Deus. Para que o Teu povo saia, Deus, daquela ritualidade seca e vazia. E possa florescer novamente como uma igreja viva, militante. Uma igreja, ó Deus, que prega a Jesus vivo, ao Jesus ressurreto. Pai, eu peço a Ti também que ao sair de tudo isso, a igreja do Senhor seja revestida de poder. Amém. Para poder, ó Deus, como a Tua palavra diz, Pai, realizar milagres e prodígios. Dá, ó Deus, todos os tipos de recursos necessários para a Tua igreja. Pai, abençoa os missionários, ó Pai, que estão passando por grande dificuldade nesse momento. Nós queremos clamar, ó Deus, pelos governantes desse país. Senhor, não é tempo de confusão, verdade. Não é tempo de direita e esquerda, é tempo, Pai, de, como o João Alexandre canta na sua linda canção, olhar para cima. Brasil, olha para cima, porque é de lá que vem o socorro. Senhor, clamamos, ó Deus, para que o Senhor intervenha e ajude, ó Deus, todas as equipes médicas, enfermeiros, todos envolvidos, ó Pai, que estão na linha de frente. Sabemos, ó Pai, que talvez as coisas podem até piorar, mas mesmo assim o Senhor sempre terá a última palavra. Nisso que acreditamos, é com isso que vivemos, porque cremos, ó Pai, que há poder no Seu nome, e é por isso que oramos no nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, é em Sua presença que nós estamos, e cremos, Senhor, que aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, Senhor, estão na mesma presença, em comunhão conosco, na mesma oração, clamando aquele que é digno, que está assentado sobre o trono, que é o Todo-Poderoso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Verdade. E nós nos aproximamos da Sua presença com toda a reverência, com amor, Senhor, e sabemos, Senhor, que os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Nós queremos Te render honras e glórias
E é assim que chegamos à sua presença, Senhor, clamando àquele que é digno e rendendo ao Senhor toda a adoração que só a Ti é devida. Senhor, escuta as nossas orações. Senhor, escuta, Senhor, porque nós não temos mais a quem clamar. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, fonte de toda bênção, toda sabedoria. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, e nós Te pedimos. Venha, Senhor, de encontro ao nosso país, à nossa cidade, à nossa nação, ao mundo todo, Senhor, e haja de uma maneira sobrenatural, para que todos vejam e saibam que o Senhor ainda é Deus que opera maravilhas. Deus, eu quero Te pedir, Senhor, de maneira especial aqueles que estão enfermos, Senhor, dessa doença ou de qualquer outra, que o Senhor derrame o bálsamo de cura na vida deles, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão nos acompanhando de casa, Senhor. Tira toda a dor, tira toda a enfermidade. Entendemos, Senhor, a Sua soberania, que o Senhor é que dá a palavra final. Mas como filhos nós ousamos Te pedir, Senhor, cura os Seus servos. Aqueles, Senhor, que compartilharam e comentaram, Senhor, nesse vídeo, pedindo para orar por suas casas, pela sua saúde, Senhor. E tantos foram aqueles que a gente não consegue lembrar ou mencionar todos. Mas que o Senhor os alcance com poder e grande glória. E faça uma obra, Senhor, de cura na vida deles. Senhor, eu te peço que o Senhor faça uma obra, a mais linda obra de cura nos corações daqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor. Cure, Senhor, os corações duros, Senhor, e transforma-os, Senhor, em corações quebrantados em Sua presença. Que dessa noite, Senhor, corações possam se render a Ti, Senhor, que é o único Senhor digno e verdadeiro, autor e consumador da nossa fé. Abençoe cada lar, cada família, cada igreja, Senhor, que está aqui ou representada de alguma maneira através de nós ou daqueles que estão ouvindo e escutando. E nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. A gente vai soltar uma música aqui. Vai soltar? Vai soltar. Me segue lá no Instagram, PRDilson Argeu. Solta logo a música, esse merchandising. Cadê a música, Vá? Deus é bom. Não sei, bota aí. Gente, um abração, obrigado pela audiência de vocês. Beijo no coração. Se alguém quiser novamente, aí tem muitos assuntos, coloca aí, vou fazer um desafio. Se 50 pessoas colocarem, a gente faz outra. Já coloca as perguntas aí, vai ser bom. Deus abençoe. Se 49 comentários, já sabe que não quer. Amém, glória a Deus. Eu estou sem beijo no coração de todo mundo. Encontrei com os irmãos do mercado, o pessoal de máscara, eu fiz um beijo no coração, não vou apertar a mão de ninguém, tá bom? É melhor jeito. Um abração, pessoal. Vou colocar uma musiquinha para se despedir de vocês aí. Irmão, você que é da PIB aí, ó, soltar a lista. Oração e pedidos. 15 Bangu, jejum amanhã, a partir de hoje, meia-noite. Deus abençoe. Tirar aqui. Você é músico ou é aquele nome? Ah, tá. Outro tem uma versão que faz um monte de virou. Beijo. Deus abençoe. Saudade, hein, gente? Quero um abraço, quero um cafezinho. Agindo Deus, quem impedirá? Pastor Vinícius, beijão. Nosso Pai. Vamos cantar nós três, cara. Não sei cantar, não. Pastor Vinícius, pessoal da Garra, Luciano. Um abraço, estou orando por você. Eu já parei a transmissão, então eu vou cantar. Quero estragar a transmissão do Richard. E nenhum coração. Toma álcool gel, meu filho. Gente que compra Mas comentários pra caramba, nem falei. Cadê o álcool gel? Esse gel é diferente. Não, esse gel você comprou Esse pra mim. esse aí, cara. Sério, cara, Daí. eu na comunidade. Você não compra na Universal assim não. Gente, cadê a cantina online? Manda aí a comida. Já acabou a transmissão. Não tem ligação, Não, não. o do Richard deixa ligado. Vou Olha lá. deixar um Tá pouquinho. vendo? Ah, então eu vou falar. Pessoal aí, ó. A esposa do Lula. Pô, que saudade. Marisa? Lula, Lula. Marisa, Deus abençoe, Marisa. Aquela irmã da coxinha. Pô, irmã. Bia. Imagina você nessa quarentena, Bia. Deus te abençoe, Bia. Ô Lula, cadê meu peixe, Deus te Lula? abençoe, Rai.
Deus te Lidiane, abençoe. cadê a Manu? Se fala pra ela que eu quero Deus abraço. abençoe. Vou aí, hein? Vou invadir aí, acabou a abraço quarentena, aí, o negócio cara. agora é comer. Vamos chegar aí firme. Um beijo, que ligar. Vitor, vou chegar aí, Vitor. Um abraço aí.